Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Nós ouvimos há pouco aí essa história da reforma eleitoral, mini reforma eleitoral. Sempre tem uma, não é? E sempre mini e sempre sem qualquer relevância para o povo brasileiro. Não é só para o eleitor, não. O eleitor também, de certa maneira, ele representa, né, os filhos que ainda não têm idade para votar, ou os netos que ainda não têm idade para votar. Fato é que essa reforma mostra bem o nível de preocupação dos parlamentares com a realidade brasileira e o nível de alienação que há nas castas que estão no Congresso, no Executivo, no Judiciário, nas Assembleias Legislativas. Para começar, qualquer reforma eleitoral séria teria de ter como ponto primordial o fim do voto obrigatório, né? Acabar com o voto obrigatório. Voto obrigatório é uma excrescência. Da mesma maneira que você não pode obrigar alguém a não votar, proibir alguém de votar, como foi feito, por exemplo, durante a ditadura. Mesmo quando havia eleição para prefeitos, nas cidades onde havia, porque nas capitais não havia, eles eram indicados, você não podia votar para governador, nem para presidente. Depois veio a eleição para governador, mas ainda não podia votar para presidente. E assim foi. Da mesma maneira que você não pode tirar do eleitor o direito de votar, você não pode tirar do eleitor o direito de não votar. É uma escolha pessoal. Mas esse Estado tutelar, né, que trata o povo como um bando de criancinhas. Não! Se a gente não colocar como obrigatório, muitos não vão. E daí? É uma escolha do cidadão. Ir ou não ir, votar ou não votar. Não, mas a punição é insignificante, uma multinha ali barata. Não é o problema de ser barata. É você obrigar o cidadão a ir até ao Estado, até o cartório eleitoral, seja o que for, para ir lá explicar por que ele não votou, e se ele não tiver explicação nenhuma, ele é multado. Tem de acabar com essa história de voto obrigatório. Estabelecer voto distrital. Fazer com que quem foi eleito, se resolver ir para o executivo, o cara foi eleito deputado e quer virar ministro, ele perde a cadeira no parlamento. E aí vai ter uma eleição para a substituição daquele sujeito, para que aquela cadeira seja ocupada por quem quer ocupá-la. Mas não, o cara vira ministro, mas volta para o parlamento quando bem entender, para votar. E às vezes o cara é exonerado, vai lá, vota como quer o governo e depois retorna para o ministério. É lamentável. Então não vai ter nenhuma reforma importante. Eles vão fazer essa mini reforma. E, claro, todos eles de olho na elevação da grana do fundo eleitoral. Ah, mas votação para prefeito, para vereadores, são mais de 5 mil municípios. E aí eles comparam apenas o número de candidatos agora com o número de candidatos nas eleições para o parlamento, por exemplo. Só que é completamente diferente o custo. O sujeito que é candidato a vereador numa cidade com 15 mil, 30 mil, 40 mil habitantes, ele não vai ter o gasto que tem o sujeito que é candidato a deputado federal, que tem de percorrer o estado e tal. São coisas completamente diferentes. Mas eles usam como parâmetro para pedir mais grana. Enquanto isso, os verdadeiros problemas nacionais ficam à margem. Inclusive, quando há discussão da reforma tributária, não, o parlamento está trabalhando. Falta pouco para aprovar a reforma tributária, ou aquilo que o Haddad chama de primeira parte. É uma reforma ruim. O objetivo, apesar de todos os discursos que negam,
o objetivo é aumentar a arrecadação. E é claro, se fosse apenas manter a arrecadação, já haveria um deslocamento, porque se você tira, diminui, reduz a tributação que hoje incide sobre a produção industrial, mas você não pode perder a arrecadação, é claro que haverá um remanejamento. E não adianta o Bernard Api afirmar, não, o pobre consome bens, o rico consome serviços, então vamos tributar os serviços. Ah, para com isso. Todos consomem bens e serviços. O pobre consome serviços. E vai encontrar serviços mais caros. Porque é óbvio, a elevação da carga tributária sobre os serviços será repassada na medida do possível, na medida em que o mercado permite, será repassada para o consumidor. Claro que há limites, porque alguém pode ter condição suficiente, base suficiente, capital suficiente, para não repassar integralmente, ou para repassar apenas metade, ou até para não repassar. E aí o concorrente tem de tocar a mesma música, senão ele fecha as portas, não é? Mas, no geral, haverá repasse. E há uma outra questão, que é o conceito tributário no Brasil. Não é apenas a burocracia. A burocracia tem dois custos. Primeiro, obrigando grandes empresas, corporações a terem departamentos que lidam exclusivamente com tributação. Isso tem um custo elevado. E o fato de que essa burocracia deriva de uma bitributação silenciosa. E, às vezes, multitributação silenciosa, ou seja, o mesmo produto, antes de chegar ao consumidor final, ele já passou por diversas etapas e pagou impostos em todos esses pontos entre o início da produção e o consumidor final. Ele já foi taxado várias vezes. A carga tributária no Brasil em cima dos bens, em cima das mercadorias, em cima do consumo, é indecente. Aí o cara fala, pô, mas esse carro aqui, lá nos Estados Unidos, por que ele custa muito menos? Se nós dolarizarmos o preço para termos o ponto correto de comparação, usando a mesma moeda, por que lá ele é mais barato? Se lá o consumidor tem um poder aquisitivo, na média, né, maior. É a tributação. É a multitributação. A mais. São anos e anos em que o PIB brasileiro é puxado pela agricultura e pela pecuária. Anos e anos. Mesmo nos momentos mais complicados, quando nós tivemos aí períodos até de recessão, o tombo só não é o maior. Ou não fica configurada a recessão em alguns momentos, mesmo com a indústria desabando o seu PIB, mesmo com redução da venda do comércio, porque agricultura e pecuária puxam o PIB, seguram para que ele não desabe, conseguem mantê-lo na superfície, não permitem que ele afunde, ou seja, que haja uma recessão com todos os seus efeitos sociais terríveis. Desemprego, arremesso de milhares no abismo da miséria. A recessão não é moleza, principalmente uma duradoura como nós tivemos na última década. E a agricultura no Brasil, a pecuária, como todos os setores produtivos, ela é
castigada pelo sistema tributário brasileiro. A produção no Brasil, o trabalho no Brasil, a geração de riquezas no Brasil é punida pelo sistema tributário brasileiro. E aqui não apenas a cobrança de impostos, mas o que se faz com o dinheiro arrecadado. Então, a sociedade tem uma carga tributária alta, uma parte importante das riquezas produzidas fica com o Estado, e aqui o Estado não é apenas a União, e não apenas as esferas, ou seja, União, Estados, municípios, mas todo o Estado, o poder público no geral, incluindo o que se faz no legislativo, o que se faz no judiciário, como se gasta o dinheiro. E o imposto vale o que ele arrecada, o que ele traz para a sociedade. O imposto vale o retorno que é dado à sociedade. Então, se o sujeito paga imposto elevado, mas a segurança pública é formidável, as rodovias são excelentes, há investimento na infraestrutura para o sistema ferroviário, diminuindo assim o custo de escoamento da produção. O investimento em transporte público urbano é ótimo. A saúde pública consegue atender a demanda com eficiência, com qualidade, com investimento nas mais recentes e melhores tecnologias. A educação funciona à perfeição, educando de verdade, formando de verdade, transferindo de fato conhecimento para milhões, garantindo uma formação que lá na frente vai permitir profissionais de primeira qualidade, com alta produtividade, com conhecimento. Se há retorno, está tudo bem. Mas também aqui o brasileiro, ele é sobretaxado, porque ele paga imposto para andar numa boa rodovia. Mas ele só consegue andar numa boa rodovia se além do imposto ele pagar pedágio. Isso ele já pagou imposto na compra do carro, paga 2 taxas anuais, o IPVA e o licenciamento, paga tributo quando coloca combustível no carro, ali tem tributo, mas ele só consegue andar numa estrada razoável se houver pedágio. Porque tem estrada no Brasil que tem pedágio só para não ter buraco. O pedágio não significa, por exemplo, duplicação. É só para não ter buraco. Aí o sujeito paga imposto, trabalha, produz, enche caminhões de soja, de milho. E quando ele sai da fazenda, quando ele passa pela porteira, quando ele vai encontrar o resultado dos impostos que ele paga, o que encontra? Estradas arrebentadas, falta de segurança, assaltos constantes, pontes destruídas, aí tem que dar uma volta de 200 quilômetros, encarecendo tremendamente o escoamento da produção. E tendo, no caso de alguns produtos, tendo de competir com preço bom no mercado internacional, entregando bons produtos no tempo adequado e com preço bom, para se impor no mercado internacional, para ganhar novos mercados, para garantir mercados que já foram conquistados. Isso vale para a indústria, isso vale para o comércio, porque o produto que ele recebe do fornecedor chega encarecido pelos impostos pagos e pela falta de estrutura, pela falta de infraestrutura, porque caiu a ponte, o caminhão deu uma volta, porque teve um assalto, o caminhão foi roubado, porque a estrada é uma porcaria, o caminhão quebrou. Então ele paga o imposto, ou os vários impostos, mas paga pedágio.
Ele paga imposto, mas ele não pode depender, se há alguma possibilidade, ele vai procurar alternativa ao serviço público de saúde, então ele vai ter um plano de saúde, que é uma exploração, é caro para burro, com uma agência, a ANS, que garante o cumprimento de todas as reivindicações dos planos de saúde. São caros, punem quem envelhece. Ah, você envelheceu? Então você tem de pagar mais, muito mais. A ideia é que o sujeito pague e não use. Se há uma possibilidade maior dele usar, vamos cobrar mais caro. Mas lá na base ele tem uma porção de gente pagando e não usando. E o cara pagando imposto. O SUS é formidável. O SUS é uma ideia brilhante. Poucos lugares no mundo têm um sistema único de saúde tão bem planejado. Mas a demanda é gigantesca. É um país empobrecido. Um país que é naturalmente riquíssimo, mas que ano após ano empurra multidões para a miséria, para a pobreza extrema, para a informalidade. Não é informalidade que é usada como eufemismo. Não é o empreendedor individual. É o sujeito que dia após dia sai para ir na esquina vender alguma coisa para ter o que comer, para a família ter o que comer. Esse é um país que tem no Rio de Janeiro, o maior produtor de petróleo do país, segundo o maior PIB do país, entre os estados. O Rio de Janeiro tem metade das crianças que estão na escola pública, metade das crianças, ali um pouco mais, estão na escola pública, e dessas crianças na escola pública, um pouco mais da metade delas, só tem uma refeição decente. Uma parte dessas crianças só tem uma refeição decente na escola ou só tem uma refeição na escola. Aí já nem entra o aspecto qualitativo, ela só tem na escola. E é um país rico em todos os aspectos. Todos os aspectos. Tem essa riqueza cada vez mais estimada, que é a água, uma fartura. O Brasil tem 18 milhões de hectares, traduzindo, né, correspondente a 18 milhões de hectares em água. Água doce. Principalmente, claro, na Amazônia Legal. Mas não só. Há uma distribuição considerável. E onde não há, hoje há tecnologia para levar. Na parte mais seca do sertão, você tem hoje tecnologia para resolver isso. É um país que tem uma população grande, portanto, um potencial de mercado interno formidável. Tem um parque industrial estabelecido há décadas. E tem a mais competente agricultura, produção agrícola do mundo. Competente. Considerando os recursos, as adversidades, o custo, Brasil, a cadeia de impostos, e que mesmo assim puxa o PIB e gera aí 28 milhões de empregos diretos e indiretos, porque estamos falando aqui daquilo que é produzido em termos de emprego pela verticalização da atividade agrícola. E paralelamente a tudo isso, um Estado com uma capacidade de investimento cada vez menor, e o investimento público é fundamental. Tem aí os liberais de jardim da infância, não precisamos de investimento público. Que bobagem, a internet é fruto de investimento público. Ela é desenvolvida primordialmente nas Forças Armadas dos Estados Unidos, como rede. Não o computador, mas a internet, a rede.
Investimento público, que depois, claro, chega ao setor privado e vira um grande negócio, uma revolução mais do que tecnológica, uma revolução social e econômica. Investimento público. O Brasil precisa desesperadamente investir pesado em ciência e tecnologia. No entanto, o Congresso Nacional enfiou investimento em ciência e tecnologia no grande terreno onde ficam todos os gastos e investimentos pressionados por um teto baixo que está aí no arcabouço fiscal, que é melhor do que a legislação hoje vigente do teto de gastos, que é uma porcaria, uma legislação estúpida, burra, e que, na verdade, foi feita com o objetivo de garantir recursos para pagamento de juros para o setor financeiro. O arcabouço, assim chamado, deixou de ser arcabouço, né? Arcabouço deixou de ser um esqueleto. Hoje você tem um sistema de controle fiscal, controle de gastos. Enfiaram investimento em ciência e tecnologia. O relator queria que educação, Fundeb, também estivesse lá. É que ele viu que não ia passar, teve de ceder. Queriam até deixar aprisionado nesse terreno o custo que é determinado pela Constituição, o custo da União com o Distrito Federal, com o funcionamento de órgãos federais do Distrito Federal, que é diferente geográfica e juridicamente dos estados. O Distrito Federal é uma coisa à parte, como Washington. O Distrito de Colômbia tem um status jurídico especial, recebe dinheiro direto do governo da União. E no Brasil da mesma maneira, aliás, por determinação constitucional. Até isso queriam enfiar, não conseguiram. Mas ciência e tecnologia enfiaram lá. Quando se fala em industrialização, reindustrialização, ou aqueles que preferem neo-industrialização, é indústria com o mais eficiente e moderno equipamento produzido, com a mais nova e eficiente tecnologia. Se não, você vai ficar para trás e não vai conseguir competir nem aqui dentro, como já está acontecendo. Porque essa nova tecnologia não é apenas referente à qualidade dos produtos, mas ao custo da produção. E você não vai conseguir competir com a China, com o Vietnã, com a Indonésia, com a Índia, não vai. E isso pode ser uma desindustrialização definitiva. E este país rico, diverso, com condições naturais inigualáveis, com a população grande, portanto, um mercado interno potencialmente muito forte, com tradição de parque industrial, porque é um parque industrial diversificado, não é como a Venezuela, ela tem indústria de petróleo e algumas indústrias pouco relevantes. O Brasil tem um parque industrial diversificado, muito diversificado. Só que é preciso investimento rápido, senão você fica para trás definitivamente. Não é como a indústria mecânica, que você só copiava a planta e pronto, você partia de onde os caras estavam. Hoje não. Se você não investir e não acompanhar e não desenvolver essa tecnologia, desenvolver. O Brasil importa o sistema fotovoltaico aí para painel solar, importa da China. É uma coisa, do ponto de vista de desafio industrial, uma coisa banal. Dá para produzir aqui. E se não houver esse investimento, o país, mais do que o Brasil, aliás, a América do Sul, será empurrada à condição de mera vendedora de comida e de minério.
O Brasil faz isso de maneira eficiente. Mas não pode ser só isso. Não pode ser samba de uma nota só. Não pode ser o país de 2, 3 monoculturas que trazem divisas. O Brasil tem de produzir riqueza, gerar riqueza com a industrialização. Que, aliás, tem um efeito social tremendo. Porque a indústria, embora hoje empregue menos, né, pela robotização, a robotização tem essa consequência terrível de fechar vagas, de lançar muita gente no desemprego. Mas a indústria ainda é o setor que paga os melhores salários. E ela puxa a média salarial, porque passa a haver concorrência pela força de trabalho, puxa a média salarial do comércio, do serviço, da agricultura. E nós precisamos de uma população com renda maior, salários médios maiores, com maior capacidade de consumo. Mas todos os problemas que nós citamos passam ou pela ineficiência ou pela corrupção do Estado e, claro, por essa política tributária insana, que o sistema tributário ficará menos burocratizado, que é uma boa notícia, mas a notícia ruim, péssima, é que o conceito tributário não será mudado significativamente. Danilo Gobato. Lembrando que o comentário de abertura do Cláudio Zaidan aqui no Bandeirantes Acontece fica disponível em podcast, hein? É só acessar o Entendendo a Notícia, procurar por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito, tá no Spotify, no Deezer, no TuneIn, Apple Podcast, conferir todos os comentários do Cláudio Zaidan, tema de abertura aqui no Bandeirantes Acontece. Mais um intervalo, 2 minutinhos aqui, viu, Milton Neves? E na sequência tem ele aqui conosco. Rede Bandeirantes de Rádio.